Brilhante. Antes da gente passar para o próximo disco, ler aqui, ó, o meu querido Rafinha falando assim: eu gosto muito do Roberto Carlos, mas confesso que não saberia explicar para um gringo por que ele é uma lenda no Brasil. Ele é um cantor muito fora da curva ou a imensa fama dele se deve mais ao carisma? Cara, ele não é um cantor fora da curva, não acho. O Alan pode falar isso melhor. Mas ele é muito carismático, sem sombra de dúvida, mas ele tem a manha de colocar bem a voz dele nas canções. É um grande criador de canções, né? A gente estava falando isso na live de ontem com a Nath e o Ivan Buzik. Canções, cara. Eu sou um cara de canções, eu amo canções. E Roberto e Erasmo são a nossa grande dupla de canções, dentre outras duplas que a gente tem maravilhosas, né? Sim, Alan? sim. Você concorda que o Roberto tinha manha, assim, ele tem a voz. Ele não é um Nelson Gonçalves, não é um Calbi Peixoto, né? Ele não é um Milton Nascimento, um Tim Maia. Ele tem a voz comparada a esse menor, pequena, mas no sentido de projeção, mais afinado, um cara afinado que tem a manha de cantar especialmente ali, desenhar a melodia muito bem, né? É como dizem, né? Tamanho não é documento, né? Exatamente. Só para citar um jargão popular, assim, sim, que o negócio é você saber usar o que você tem, saber como usar o que você tem. Como, por exemplo, você pega... Vou fazer agora uma outra comparação aqui. Herbert Viana e Renato Russo. O Renato Russo engoliu o Herbert Viana cantando, né? Nessa vida e em outras, mas... Por que o Herbert Viana deu tão certo? Por que os Paralamas deram tão certo? Porque o Herbert Viana sabia trabalhar com aquela voz dele ruim, né? Ruim que eu digo assim, tecnicamente, claro. Né? Gosto é gosto. Não estou falando mal do cara, nem nada aqui, mas, pô, ele é desafinado. O Herbert Viana sempre desafinava nas músicas, né? Nunca foi um grande cantor, nunca. Nem antes, nem pós-acidente, mas ele sabia como usar aquele pouco que ele tinha. E as músicas dele, o jeito que ele cantava, o jeito que ele pronunciava as palavras, a entrega deu o tom dele, tanto que ele se firmou. Ele é um cara incrível, sabe? Um dos nossos maiores compositores. E o Renato Russo também era um compositor, mas, pô, um vozeirão, né? Tipo, Adriane, aquela escola... Isso é interessante que você está falando. Por exemplo, a primeira vez que eu escutei por quase um segundo, não tem como não se emocionar com aquela entrega, com aquela interpretação, com aquele sofrimento. Se a pessoa que ouve por quase um segundo a primeira vez não se emociona, ela está seca. Ela está vazia por dentro. Imagina, tu pega ali o primeiro vinil da Legião Urbana, começa com Será. O Tchauve, aquele vozeirão, aquele cantorzão, né? Aquele tire suas... Pô, sabe? Então é a mesma coisa eu vou falar do Roberto Carlos, porque o Roberto podia ter uma voz pequena, mas ele sabia como usar aquela voz dele, ele sabia como encaixar, ele sabe como encaixar, ele é afinadíssimo, né? É um dos cantores mais afinados que existem, sabe? Ele sempre foi afinado, sempre soube como trabalhar a interpretação, a hora de colocar o vibrato, a hora de tirar o vibrato. Quando teve essa fase, ele também mudou o padrão vocal dele, de não cantar mais tão anasalado. Ele parou de cantar nasalado e passou a encorpar mais a voz dele. Depois, tudo bem, ele voltou a cantar nasalado, né, ali nos meados dos anos 80 e tal. Enfim, mas ele sabe como né, encaixar. Por exemplo, vamos falar de cantor. O Simonal era muito mais cantor em padrão técnico, né, de voz e tal. O Erasmo menos cantor que o Roberto, mas a entrega... O Erasmo muito menos. Na verdade, o Erasmo nem era cantor, né? O Erasmo era um compositor que cantava. Já o Roberto, né, era um cantor que compunha. Né? O Rafinha perguntando se o Roberto é perfeccionista. Não é à toa que Roberto e Erasmo se casaram muito bem, né? Os dois lados da moeda, né? Sobre o perfeccionismo do Roberto, eu só tenho algo a dizer. Ele não considera o primeiro disco que ele gravou na vida dele por conta de uma semitonadinha que ninguém no estúdio percebeu, ele ficou encasquetado com aquilo. Que para mim não é nem uma semitonadinha, aquilo para mim é uma modulação que não soa agradável aos ouvidos dele. Ele bateu com todo mundo na época. Cara, eu quero refazer, não deixar ele refazer. Que isso, Roberto, tá perfeito, não vamos fazer. E depois, assim, ouvindo bem, a galera falou, o Roberto tinha um pouco de razão, mas é um preciosismo dele, e ele não considera esse disco na discografia dele.
Quem sabe agora com a IA, né, que você consegue extrair tudo e ferramentas avançadas de separação de instrumento e voz, quem sabe que isso agora não seja possível de corrigir. Mas também dizem que tem a questão da capa, que não tinha foto dele, né? Ele é meio magoado com isso, enfim, né? Mas ele sim, ele é perfeccionista, tanto que, duas coisas. Muita música boa ele não deixou de gravar por perfeccionismo, porque os temas não casavam com ele, etc. Para você ter ideia, o Tom Jobim submeteu 3 ou 4 músicas a ele e não gravou nenhuma. Né? Ele só cantou em show. E duas, tem um cara que ele é amigo de um amigo meu, né? Esse meu amigo, na verdade, foi meu professor de áudio durante um tempo, e esse amigo dele era técnico do estúdio Amigo. Cara, ele falou que o Roberto era... O processo de gravação do Roberto, né, era, né, já com o computador, Pro Tools, era tipo assim, ele grava uns 5 takes de voz, ou 3 takes de voz, coisa assim, faz os 5 ou 3 assim, super bem cantados, e no final fala, ó, se vira aí, monta o take final de voz aí, pega o melhor de cada e, né, e grava. Te vira, Magrão, te vira. Te vira, malandro. Muito bom.